Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre essa voz que há dentro de nós, que tem que persistir e muitas das vezes ela não persiste. Por que isso acontece? Eu gostaria que você compreendesse uma história muito interessante sobre isso, então fique comigo até o final desse vídeo e deixe o Senhor trabalhar no seu coração em nome de Jesus, amém? O som de uma voz que persiste. É sobre isso que nós vamos falar nesse dia. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 27. A palavra do Senhor vai nos dizer, olha, início do primeiro versículo. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes das suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Essa é uma história de 5 mulheres, 5 filhas, na verdade, 5 irmãs, que elas decidiram não se calar. Elas decidiram ir ali caminhar até o fim. Quando o tema dessa mensagem chegou ao meu coração, juntamente com essa palavra, eu falei assim, entendi, mas por que o som de uma voz que persiste? E aí eu fui compreender o contexto. A palavra do Senhor vai nos contar a história dessas mulheres. Olha o cenário. Elas haviam perdido o pai dela havia morrido pelo próprio pecado, é o que a palavra nos diz. E naquela época, ali naquele contexto, né, as mulheres não tinham voz. Elas não tinham voz quando acontecia alguma coisa. Os pais morriam, a herança era passada para os filhos ou para os irmãos, para os homens. As mulheres não tinham voz. Só que nessa história, a história nos conta que elas decidiram correr atrás. Elas decidiram ali caminhar em busca de... A gente tem que fazer alguma coisa. Porque olha pra você ver, meu pai só teve 5 mulheres. Imagina as outras pessoas. Quantas famílias às vezes só tiveram mulheres e não receberam herança. Por causa disso elas ficaram ali sem sua herança. Por causa disso elas passaram dificuldades. Por causa disso elas foram abandonadas. E aí? E aí elas decidiram fazer isso. Mas por que o som de uma voz que persiste? Porque o caminho até Moisés, a gente lê aqui que elas foram até Moisés e falaram. Só que parece fácil, não é verdade? Parece assim que foi o dia pra lá, só chegar ali, ô Moisés, vamos trocar uma ideia. Só que não é isso, não é isso. Para eles chegarem a Moisés naquela época, antes de chegar até ele, elas tinham que passar por 70 anciões primeiro. Depois de 70 anciãos, elas tinham que passar pelo sumo sacerdote. E só se o problema realmente não tivesse jeito, que elas chegavam até Moisés. Nós lemos aqui no versículo 2, que fala assim, olha, diante dos príncipes e de toda a congregação. Essas mulheres, elas pararam tudo, elas pararam todos, por causa da sua questão, por causa da sua voz. Uma voz que escolheu persistir. Talvez elas chegaram ali nos 70 anciãos e a primeira resposta foi não. Mas havia algo dentro delas, elas sabiam a necessidade delas, a necessidade que elas tinham, e elas tinham que correr atrás daquilo, até porque se você não correr atrás da sua necessidade, ninguém vai correr atrás por você. E elas estavam falando assim, não, a gente vai. Talvez a primeira resposta foi não, vamos no outro. Aí chega no sumo sacerdote, vai que a resposta também foi não, né? Aí imagina, não. Então agora nós vamos ter que correr para Moisés. Só que durante tudo isso elas foram ali e talvez no meio do caminho elas pensaram até em desistir e falar assim, não tem jeito não, a gente tá querendo mudar a lei, o povo já nos vê assim mesmo, já existe essa lei mesmo, deixa pra lá, vamos parar? E talvez uma ali fortaleceu a outra assim, não, você não vai parar não, nós temos que correr atrás, nós temos que dar um jeito. Então vamos. Aí chegou até Moisés, e aí quando elas chegam até Moisés e apresentam essa causa, Moisés pega essa causa e leva ao Senhor. E olha o que o Senhor fala no versículo 6. E falou o Senhor a Moisés dizendo, as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E ali o Senhor continua dando ali a instrução a respeito dessa lei, ou seja, elas conseguiram.
sabe? O som da voz delas persistirem fez com que elas chegassem, alcançassem algo que parecia inalcançável perante o povo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Por que o som de uma voz que persiste? Porque muitas das vezes nós temos um passado, na verdade, todos nós temos. E muitas das vezes nós queremos apagar esse passado. Uma vez que nós encontramos com o Senhor, nós não queremos mais aquilo. Se nós mentimos, nós não queremos mais essa fama de mentirosos. Se nós transgredimos, nós não queremos mais transgredir. Nós queremos agora ser pessoas novas, com atitudes novas. Só que o que acontece? Eu fico tentando provar com as pessoas, com as minhas palavras. Não, porque eu mudei e agora eu sou boa. Não, porque agora você tá vendo como é que eu mudei? Você tá vendo isso? Você tá vendo que eu não minto mais? Você tá vendo que eu não fofoco mais? Só que o Senhor tá falando assim, olha, persista na sua mensagem. Ainda que não seja com palavras, sabe? Com ações mesmo, ações de persistência. Você vai provar pro mundo, né? Pra todas as pessoas ao seu redor, não que você precise, porque o Senhor é o Deus que te justifica, mas você vai demonstrar isso para essas pessoas através do seu comportamento, sabe? O seu comportamento vai mudar automaticamente, a sua fala vai mudar, mas tudo quando você persistir nisso. O que é isso, Carol? O que você está falando comigo sobre persistir? É você ter uma ideia. Eu tenho uma ideia agora aqui. Eu mudei. Eu vou ser diferente. Eu sou diferente aqui. Eu até lembrei agora da minha amiga que ela fala assim, não, agora eu vou ser diferente. Mas é sobre isso assim, ó. Eu vou ser diferente nesse aspecto. Eu não vou fazer isso mais. E o que vai acontecer quando você decidir? Você tá indo agora, você tá indo assim, agora você tá fazendo assim, ó. Você tá indo na contramão agora. E na contramão vai ter carro que vai vir, ó, pra te martelar. Vai ter ali automóvel que vai, ó, buzinar, sai da frente. Vai vir com tudo, com esse impacto no geral. Por quê? As pessoas não estão acostumadas com isso. Elas vivem de uma forma constante. Quando você tá indo no caminho contrário, ó, tem alguma coisa que vai bater, não tá dando certo. Só que se você persiste, talvez um desses carros que estejam indo na direção, ele vai falar assim, tem alguma coisa errada que esse carro tá voltando. Deixa eu voltar também. A sua persistência, a sua voz interior, não com palavras, mas com comportamento, ela vai fazer ali outras pessoas se voltarem para o Senhor, outras pessoas mudarem de direção através da sua vida. Essas mulheres, elas decidiram persistir até o final. Elas decidiram falar assim, ó, não, a gente tem que fazer alguma coisa por nós e pelas outras pessoas que estão por vir. Por nós e por aqueles que estão ali, né, muitas das vezes sofrendo pelo mesmo motivo que nós. É isso que nós devemos fazer. Olha, eu decido mudar por mim. Mas não só por mim, também pelo outro. Sabe por quê? Porque uma vez que eu me transformo, o outro também pode ser transformado através da minha vida. Uma vez que eu decido ter uma voz diferente. Só que sempre compreenda isso. Quando eu falo o som de uma voz que persiste, eu não estou falando da sua voz que sai dos seus lábios, da sua boca. Não. Eu estou falando de uma voz interna, uma voz interior. Quando você decide assim, eu vou ser a diferença nessa geração. Eu vou ser a diferença nesse bairro. Eu vou ser a diferença nesse condomínio, nessa casa. Eu vou ser a diferença nesse Minas Gerais. Eu vou ser a diferença no Brasil. Eu vou ser a diferença no mundo. Quando você decide, você não decide com palavras, você decide com ações, e essas ações que influenciam outras pessoas. São essas ações, essa decisão de começar a gravar vídeo aqui é uma ação, é um sinônimo de uma voz que está querendo falar alguma coisa e quer transmitir, e ela quer tanto ser transmitida, o Senhor quer tanto falar através da vida de pessoas que Ele levanta algumas pessoas para começarem a gravar vídeo. Só que o ato de algumas se levantarem para gravar vai influenciar outros a também ter coragem. Quantas vezes talvez o Senhor te chamou e falou assim, vem, só grava aqui algumas mensagens, tem tanto coisas que você sabe, tem tanto conhecimento aí guardado, fala com o meu povo, coloca pra fora. Só que o que acontece? Muitas das vezes nós nos escondemos, não é verdade? Nós fugimos, nós falando assim, não, Deus, deixa essa voz aqui, eu falo quando eu estiver perto de alguém, ou no momento oportuno que eu falo, deixa aqui mais quieto. Só que se você não se levanta para fazer o certo, outras pessoas vão se levantar para fazer o errado. Se você não usa a sua voz interior, essa voz que tem que persistir, essa voz correta, essa voz ali com a direção do Senhor, outras pessoas vão se levantar com vozes opostas para falar, você tá errado, não vai dar certo, não sei o quê. Todas as vezes que você for uma pessoa que tá indo no caminho contrário, pode ficar tranquilo, que vai ter ali aqueles embates, sempre vai ter e tá tudo bem, mas tudo que importa é você vai persistir. Você vai passar pelos 70 anciões e se a resposta for não, você vai persistir? Você vai passar pelo sumo sacerdote, se a resposta for não, você vai persistir? Você vai chegar até Moisés, porque Moisés vai chegar até Deus, e aí você vai chegar até Deus? Você vai persistir? Você vai fazer a vontade do Senhor nessa terra?
Você vai persistir? É sobre isso, é sobre um som de uma voz que não precisa falar. Ela é demonstrada. Você consegue compreender que essas mulheres, elas conseguiram mudar uma lei, algo que era improvável, tudo porque elas decidiram persistir. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, eu não sei se em algum momento elas desanimaram, talvez sim, talvez não, a Bíblia não nos conta, mas o que eu quero te falar é o seguinte, olha, talvez no meio do caminho, tentando, sabe, demonstrar algo, tentando liberar esse som, dessa voz interior que grita dentro de você, talvez no meio desse caminho você parou, desanimou, caiu e pensou assim, eu acho que agora eu não levanto mais, mas o Senhor tá falando assim, levanta, continua, tudo bem, talvez você desanimou, beleza, mas agora vambora, bora pra cima, vamos fazer algo novo, vamos continuar, deixa essa voz interior, sabe, gritar para as pessoas ouvirem, não se comprometa com as pessoas, se comprometa com o Senhor, porque o Senhor, Ele se compromete com você, quando você decide viver para Ele, quando você decide ali fazer a vontade dele, ele vem como ali, né, o guarda de Israel, o guarda protetor, e ele vem ali, esconde você, entende? Você não precisa ter medo, você não precisa ali ter medo de nada, conforme a caminhada, conforme você vai crescendo, porque tudo é um processo, e conforme você vai passando por esse processo de crescimento, dia após dia, as lutas vão ser diferentes, porque você vai vencer algumas, e se elas vierem novamente, vai ser coisa fácil pra você, então vai vir lutas mais difíceis, e você vai ter que aprender a lidar com isso, tudo pra quê? Pra você chegar aonde você tem que chegar, compreende? Você vai passar por algumas lutas aqui com os 70 anciões, depois você vai passar por algumas lutas aqui com o sumo sacerdote, e depois vocês vai passar por algumas lutas aqui até chegar a Moisés. Entende o caminhar dessa história? É sobre isso, é você compreender, olha, eu tenho um caminho, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, e não importa como, eu vou fazer a vontade do meu Pai para chegar lá, compreendendo que Ele está me respaldando. Às vezes eu olho aqui para esse redor e a lei da terra, ela não me respalda. Eu não tenho o que fazer, porque eu olho para esse cenário e penso assim, nada vai mudar. Só que o Senhor está falando assim, olha, se você estiver debaixo de uma direção minha, pode ir que eu estarei com você. Vai que eu vou ser seu escudo protetor. Vai que eu sou aquele que te guarda. Estou presente todos os dias. Então, confia e vai. Lembre-se dessas histórias das filhas de Zelofeade, as 5 filhas dele, que decidiram. Elas decidiram, a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar essa história. Vocês imaginam o sofrimento que essas mulheres iam ter em tentar reconquistar tudo, em tentar fazer alguma coisa naquele tempo em que a mulher não tinha voz, ela não podia ali simplesmente chegar e falar, não, elas enfrentaram limites, elas tiveram que passar por barreiras, por guerras. Quantas das vezes talvez elas foram criticadas e humilhadas nesse caminho de tentar expor essa voz interior, de tentar ali falar, não é verdade? Só que o Senhor tá falando assim, ei, não deixe essas barreiras te parar hoje. Chegue onde tem que chegar, persista, e que o som de uma voz que está ali interna em você possa ecoar externamente. É isso que o Senhor está falando ao nosso coração. Confie, acredite nessa palavra, se lembre dessas mulheres que decidiram persistir e continue caminhando, continue compreendendo essa voz. Deixe com que o som de uma voz que há em você persista e alcance lugares que aparentemente são inalcançáveis, e compreenda. A caminhada, ela é um processo constante, ela é um dia de cada vez. Não adianta você querer correr, não adianta você querer pular, porque talvez você até passe alguns degraus, mas quando você pensa que não, você já recuou 3, né, retrocedeu. Então, vai um de cada vez, confiando na palavra, confiando na direção de Deus. Deixa o Senhor Ele te guiar, te transicionar, te moldar, sabe, edificar você, para que você seja verdadeiramente quem Ele quer que você seja. Deixa Ele estar com você, dando a direção. Que o Senhor seja essa voz interna em você. Que essa voz você possa compreender que é a voz do Espírito, que quer falar com as pessoas. E como o Senhor nos diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então fique com essa palavra nesse dia, e que o Senhor possa continuar trabalhando na sua vida, guardando aí o seu coração, guardando esse dia maravilhoso, e que você possa caminhar na presença dele em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário, e que o Senhor possa continuar falando com você em nome de Jesus. Amém?